Ah, eu já sei que eu quero começar agora, que nem youtuber de verdade, porque eu tô me achando a youtuber. Do tipo assim, bem-vindo, crianças, à sala da Dani. Ai, que bonitinho. Não é? Vai lá. Muito que bem. Não. Começa, a gente gostou. Mas tem que falar com confiança. Porque você não passou confiança pra mim nisso. Claro que não. Isso porque eu tava zoando. Mas, bem-vindos à sala da Dani. Hoje eu estou inspirada pelas mães das minhas crianças. Uhul. Um beijo, mãe. A mãe dessas crianças e das outras crianças também da escola me fizeram pensar sobre algumas coisas essa semana. E aí eu achei que eu deveria gravar um vídeo para conversar com as mães. E com os adolescentes sobre as mães. Então, se você é um adolescente, mostre esse vídeo para sua mãe. Se você tem um filho adolescente, mostre esse vídeo para o seu filho e a gente vai conversar. No vídeo passado, na minha apresentação, eu falei muito sobre ajudar os adolescentes, sobre conversar com eles, sobre ser um lugar seguro para acolher, para ter um lugar onde eles possam ouvir e ser ouvidos. E eu fiquei um pouco insegura com isso em relação ao que tipo de mensagem isso pode parecer a um adulto, porque uma criança pode ser super legal. Ai, estou sendo ouvida. E para o adulto, alguém pode dizer, essa louca quer educar meu filho! Não quero educar o seu filho. Na verdade, eu quero tentar fazer com que vocês conversem. Você e o seu filho. Você e a sua mãe. Eu acho que tudo começa com diálogo. E com terapia. Vai pra terapia. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é, se o seu filho está te questionando, e se a sua mãe está te questionando das coisas, não é porque ela quer brigar ou piorar a situação, mas é porque ela quer conversar com você. Ou ele quer conversar com você. Vocês precisam conversar sobre algo. Por isso que tá nessa tensão. Mães, não desistam de conversar com seus filhos. Tá? Eu sei que às vezes eles parecem impossíveis, eu concordo. Às vezes eles parecem muito impossíveis. Às vezes eles não entendem, às vezes eles não param pra ouvir. Ou simplesmente eles te ignoram e fingem que você não existe. Eu sei, tá? Vamos lembrar que a adolescência é uma fase. E a gente já teve lá, né? Eu, você, mãe, todo mundo. A gente já passou por lá. E é um lugar muito horrível de se estar. Onde nada faz sentido. Onde um monte de pessoas te exigem um monte de coisas que você não sabe o que fazer. Onde você precisa tomar um monte de decisões. Se você não tomar decisões, você é julgado por isso. Se você tomar decisões, você é julgado por isso. Você não sabe o que você pode dizer, o que você não pode dizer para os seus amigos, para os seus pais, para sua família. Vamos abrir o parênteses. Quando eu digo calma, mãe, tá tudo bem, não são só mães, mulheres que eu tô falando, tá? É mães, pais, vós, tias, qualquer um que tem um ser humaninho em casa, numa faixa etária aí entre os 12 e os 18, 19, 20, 21. Depende até onde vai. Estica. Mas se você tem alguém aí, ó, pressão dos 12 que mora na sua casa, que é seu filho, que tem que obedecer as suas regras, é pra você que eu tô falando. Não só pras mães. E assim, a adolescência é um lugar horrível pra eles. Muito julgamento, muitas regras sociais que eles não entendem, que não fazem sentido, muitas vontades que não fazem sentido, muito hormônio, muita mudança corporal, muita exigência social. Outros adolescentes são cruéis com outros adolescentes, então se você é um adolescente, não seja cruel com seu coleguinha. Por favor, tenha um pouquinho de empatia, vamos ver, né? Vamos julgar menos os padrões de comportamento alheio, porque eu sei que você tá sofrendo, o coleguinha também tá sofrendo, vamos tentar ser empático um pouquinho com o sofrimento alheio. E
E as mães ficam no meio de tudo isso. Tipo, eu não sei se eu prendo, eu não sei se eu tranco, eu não sei se eu interno, eu não sei se eu mato. Eu não sei se eu tento conversar, eu não sei se eu grito, eu não sei se eu ponho de castigo. Eu não sei o que eu faço com esse ser humano. Que até ontem tava na barra da minha saia pedindo pra comprar doce. E agora quer tomar corote. Eu não aguentei. De menta. O que eu faço com essa criatura que ontem tava lá, mamãe te amo, no cartãozinho da escola, e agora, mãe, você não me entende porque os meus amigos são legais e você é chata, e eu vou sair na sexta e vou voltar na segunda, e essas mães estão enlouquecendo. Beijo, Dona Maria. Eu acho que assim, a gente precisa começar do princípio. Vou dizer uma coisa que eu acho que 90% das mães vai querer me matar, mas tenha paciência comigo que a gente vai chegar em algum lugar junto. Se você tá em crise com o seu filho adolescente, 50% da culpa é sua. Ai, Eita! pegou na ferida. Pegou. Doeu, né? Eu sei. Desculpa, mas confia em mim, vai ficar melhor. Vamos ressaltar? Daqui a pouco. Vai fazer terapia. Vai fazer terapia. Eu não sou terapia. Eu sou só uma louca com uma câmera e internet, tá? Não sou terapia. Por que 50% da culpa é sua? Primeiro, você criou esse ser humano. Então, as noções de regra, as noções de respeito, as noções de liberdade, as noções de confiança, de certo e de errado, foi quem que deu? Quem? Quem foi? A mamãe. O papai e a titia. Insira aqui O responsável. o responsável por esse ser humano. Foi você que educou essa criança até hoje. Então, se tá difícil aí o negócio, não é porque seu filho tá possuído, tá? Ele não se transformou numa coisa que ele não é. Ele sempre foi, de acordo com a educação que você deu pra ele. Só que chega nessa fase que ele pega tudo que você ensinou pra ele e joga contra você. Esse é o 50% da culpa dele na história. Esclarecendo o quê? Quando eu digo de culpa, tá? Eu tô falando uma culpa, não é pra você sair, ai meu Deus do céu, a culpa é minha, uma culpa quase religiosa, não é isso. É uma culpa na ideia do nós colhemos aquilo que nós plantamos. Parece religioso também, mas é por aí. Essa geração tem muita dificuldade de limites. Limites que não foram dados, nãos que não foram ditos. E aí ele chega na adolescência e a gente precisa estabelecer limite, a gente precisa dizer não, e a gente não consegue, porque não é um hábito dizer não. E aí a gente se sente culpada por não conseguir dizer não, e aí ele se sente culpado por não corresponder. É muito difícil essa relação. E eu só tenho 2 soluções: diálogo e terapia. É a única coisa que funciona. Pra você, adolescente, tem um recado. Você fantasia muito pior do que realmente é. Você acha que você não pode dizer um monte de coisa pra sua mãe porque ela vai surtar, porque ela vai te julgar, porque ela vai brigar, ela vai gritar, ela vai um monte de coisa. Quando, na maioria das vezes, ela não vai nada disso. Pode ser que ela tenha um surto, assim, pequenininho, dependendo. Eu ia falar, ou vai. Ou vai! Depende da mãe. Pode ser. Mas uma coisa é fato, ela vai tentar fazer o melhor possível com aquela situação. Não evite dizer coisas porque você acha que ele não vai entender. Porque o seu filho é jovem demais para entender algumas coisas. Porque o seu filho isso, porque eu não deveria dizer, porque isso não é coisa de mãe. Quanto mais vocês conseguirem conversar sobre qualquer coisa, melhor vai ser a relação de vocês. Ele tem que se sentir seguro para contar as coisas para você. E você tem que se sentir segura em poder dizer coisas pra ele. E calma, vai passar. Sabe, a adolescência é uma fase horrível, como eu disse, é uma fase difícil, mas vai passar. Pra vocês dois. Mas o que vocês fizeram nesse período vai deixar marcas pros dois. Então, tentem fazer isso da melhor maneira possível. Tentem ser amigos, tentem se ouvir, se acolher, se abraçar, fazer coisas juntos, se respeitar. Exigir respeito do adolescente é primordial.
mas fazer com que ele entenda o que é respeito, porque, vamos lá, ele tá entrando nessa fase agora, ele tá entrando no mundo adulto agora, tem um monte de palavra que ele não faz ideia do que significa. E aí você fica repetindo sobre respeito, sobre liberdade, sobre confiança. Ele não faz ideia do que você tá dizendo. Ele sabe que é um monte de palavra aí que os pais usam e só. Mas o que é isso? O que é respeitar? O que é ter liberdade? O que é confiança? O que é limite? Cada família vai ter um significado para essa palavra, de acordo com a criação que ela teve, com o lugar que ela mora, com a classe social que ela tá. Então esclareça para o seu filho o que você está querendo dizer com essas palavras. E você, adolescente, não tenta falar com a sua mãe como se ela fosse seu colega ou o youtuber que você gosta. Ela também não vai entender nada do que você está falando. Tenta ser claro, tenta explicar para ela. Tenha paciência com ela também. Ela tá dando o melhor que ela pode. Ela tá fazendo o melhor que ela pode. Ajude ela a entender o seu mundo. Ajude ela a entender o que você gosta, do que você assiste, o que você consome, que série que você vê, que música que você escuta e principalmente por que você faz essas coisas. Vai chegar num momento que vocês vão discutir sobre sexualidade e sobre sexo. Eu espero, pelo menos, que chegue esse momento. Tem que chegar. Porque precisa! Pelo amor de Deus. Necessário. Nunca Porque cheguei assim, mais. mãe, deixa eu te contar uma outra coisa muito dura. Adolescentes falam sobre sexo, pensam em sexo, consomem sexo na internet Fazem e certo. fazem sexo consequentemente. Pode ser lá 14, 15, 16, 18, 20, 30. não importa que idade tem o seu adolescente, tá? Vamos deixar isso bem aberto. Eles vão consumir conteúdos sexuais em algum momento. E eles precisam estar preparados para saber o que é isso. Porque, lembra, são um monte de criancinha que chegou na adolescência e não tem noção de palavras. Não tem noção de palavras como respeito, liberdade, comunicação, nada disso aí. Confiança. E se eles não sabem isso, como é que eles vão fazer sexo? Pensa que tem adolescente que acha que AIDS é um tipo de câncer. A gente escuta essas coisas aí na internet. Dos adolescentes. E sim, a escola peca absurdamente nesse tipo de educação. Então, mãe, se você tá esperando que a escola faça esse papel, ela não vai fazer. Não decentemente. Não de maneira completa, concreta. Se você tá esperando chegar a idade certa, o momento certo, o dia certo pra dizer isso, não tem jeito certo. É um assunto muito chato. Quer dizer, depois ele fica mais divertido de se conversar. Mas a princípio é muito chato, é muito difícil. É muito difícil você ver o seu bebê que você criou, gerou e amamentou. E você vai ter que sentar lá e falar pra ele como é que bota uma camisinha. É constrangedor, é difícil, eu sei. Mas pensa assim, ele precisa saber como é que usa uma camisinha. Ela precisa saber como usa uma camisinha. Isso, eu sei que isso vai gerar um grande debate político sobre o que é educação sexual, o que a escola ensina, o que a mãe deveria. Ah, mas o meu conceito religioso do que é certo, do que é errado, do não pode, do tem que se guardar para o casamento. Ah, não, mas tem que fazer tal... Não tô entrando na questão do que você acredita na sua particularidade. Eu estou dizendo, o seu filho precisa conversar sobre isso com alguém. E se não for com você, vai ser com outra pessoa. E de repente essa pessoa não é você que quer o melhor pro seu filho. Porque eu tenho certeza absoluta que se você chegou até aqui, você quer o melhor pro seu filho. Você tá tentando lidar com isso de alguma forma. E talvez a pessoa que vai estar instruindo o seu filho sobre respeito, liberdade, confiança, autoestima, padrão, amor e sexo não é alguém que quer seu filho tão bem quanto você. Porque ninguém vai querer o seu filho tão bem quanto você. E assim, se for uma coisa realmente muito difícil pra vocês, vão fazer terapia junto. Peçam ajuda de um profissional, peçam ajuda de alguém. Peçam ajuda do coordenador da escola, do seu filho, sei lá. Alguém
que você confia que possa ajudar a mediar essa conversa. Se esse alguém é eu, você pode botar aí nos comentários, a gente dá um jeito de tentar ajudar também. Respira, conta até 10 antes de arremessar o chinelo. Tá? Vai dar certo. Eu prometo. Pode não ser na primeira, na segunda, na terceira tentativa. Mas ninguém conhece o seu filho melhor do que você. E ninguém sabe o que vai machucá-lo mais do que você. Use isso a seu favor e ajude ele. E você, de novo, adolescente, que tá mostrando isso pra sua mãe, aproveite essa deixa pra falar assim: mãe, a gente precisa conversar sobre uma coisa. E nem que você converse com ela assim escondida atrás da porta pro chinelo não voar, fala com ela. Vai dar certo. Confia em mim, vai dar certo. Lembrando que seu filho não é um robô. E sua mãe não é um robô. Não é porque ela é sua mãe que ela é detentora do poder universal das mães de fazer tudo certo no momento certo, na hora certa, porque ela é muito deusa poderosa. Não. Ela nunca erra, entendeu? Ela erra, ela é complicada, ela tem os dias bons, ela tem os dias ruins, ela tem os dias que ela tem muita coisa pra se preocupar e você não é o centro do universo e ela não é um robô. Então tenham paciência com as mamães. E mamães, o seu filho também não é um robô. O que você fala pra ele tem um peso. As suas palavras o moldam desde que ele nasceu. Desde que ele estava no útero, ele escuta o que você diz. Então, tudo que você disser pra ele vai ter um impacto na vida dele. Porque ele não é um robô. Então, antes de você usar todo o seu vocabulário para tentar moldar ele na força e atacá-lo, usa todo o seu poder de comunicação para falar com ele. E se você não desenvolveu esse hábito na vida inteira do seu filho, de como falar com ele, é um bom momento para começar, porque ele já é grandinho o suficiente. Lembrando que eu tô falando de adolescência depois dos 12 anos, tá? Ele já é grandinho o suficiente para entender o que você tem para dizer. Por mais que seja difícil esse conflito geracional. Nós estamos falando de seres humaninhos. Seres humaninhos têm sentimentos, seres humaninhos sofrem, dói, machuca. Porque viver dói, né? Porque viver dói, né? E eles têm uns divertidamente, assim. Lembra que os divertidamente dele não tá igual o seu. O seu já tá tudo organizado, tudo lá, Porque né? tá todo mundo correndo e gritando. Cada um sabe o que tem que fazer. Os dele tá lá assim, meu Deus, um pelo, um pelo, um pelo. Ou então, meu Deus, tô sangrando, vou morrer, sabe? Eles estão tudo assim. Pensa na sua filha. Pensa em você quando era adolescente. Um dia você acordou lá, meu Deus, tô sangrando. Não foi fácil. Ou então, olha, tá nascendo uns pelos aqui numa região que eu não sabia que poderia ter pelo. Isso é bem nojento. É umas coisas difíceis pra eles. Sabe? Olha, agora eu preciso lavar mais veementemente, senão eu vou ficar com craquinhas. É umas conversas importantes, tá? Educação sexual. Se não cai. Craquinhas? Viu, meninas? Craquinhas. Nossa. Craquinhas. Ou polanguinhos. Polenguinho. Ai, que nojo. Ai, que nojo. Tá, tem coisas que eu não quero saber. Eu não sou mãe, eu não pari, eu não sou obrigada. Então, saiba que se você tá sofrendo, se a sua vida tá difícil, se tem um monte de coisa acontecendo, provavelmente a sua criança, seu adolescente, tá sofrendo também. Só que ele só não aprendeu a conversar sobre isso. E talvez nem você aprendeu a conversar sobre isso. Então tá na hora de vocês aprenderem juntos a como lidar com isso. Porque a intenção é que o laço seja inquebrável. Como tem muitas mães que gostam de dizer, mãe é pra sempre, família é pra sempre, amigos não. Então torne esse laço suportável, porque é pra sempre. Não dá pra você ter um laço pra sempre com duas pessoas puxando pra lados diferentes como fosse um cabo de guerra. Tentem fazer isso juntos. Ela tá falando que foi bonitinho. E você, Felipe? Não sei se foi pra mim.
mim. Agora acho que não foi, mas tudo bem. É que falando em mãe, minha mãe mandou boa noite pra mim. Aí eu fiquei tipo, ela tá falando de mãe e a mãe dele parece que pegou e mandou também. É a macumba. Mostra pra sua mãe. Mostra pro seu coleguinha. Mostra pro seu filho. Pros amigos do seu filho. Vamos fazer uma grande roda de conversa Pra mãe dos amigos. Virtual. virtual. Uma sessão de terapia coletiva. Sei lá, uma roda de diálogo. Vamos aprender a aprender. Um dos pilares da educação. Vamos aprender a aprender nesse momento. Um com Tchau. os outros.